Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez, meus caros alunos. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli e estou aqui para dar sequência na nossa disciplina de Didática 2. Como de praxe, eu peço a todos que tenham sempre em mãos papel e caneta para fazer as anotações durante a aula, assim como vocês podem avançar e voltar tantas vezes quantas forem necessárias, de modo a contemplar todo o conteúdo, de modo a ter clareza em todas as informações. Então, estamos aqui no Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, né, com a mediação mediada pelo Centro de Informação e Educação à Distância, é, pensando num curso que se dá em parceria com a Universidade Aberta do Brasil e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Estamos aqui no curso de licenciatura em Ciências Biológicas, coordenado pelo professor Dr. Fernando Rodrigues, na disciplina de Didática 2, ministrada por mim, pelo professor Dr. Leonardo Finelli, na nossa terceira semana do curso. Bom, então, nessa semana, a gente vai discutir os referenciais de qualidade para a educação infantil e ensino fundamental do país. E aí a gente começa com a questão: o que é ensinar? Né? Ou uma outra questão, acompanhando no livro, como definir e selecionar aquilo que deve ser ensinado? Então, essa é uma questão fulcral, né, de grande importância no processo educacional, porque ela considera ali, ela impacta ali em pensar no que a gente vai fazer ou como que nós vamos fazer, vamos promover a educação. Tá? Então, isso é um elemento bastante importante na formação, né, visto que a educação não é estática, né? Ela se modifica ao longo do tempo de acordo com as demandas sócio-histórico-culturais. Então, aquilo que seus pais estudaram no passado pode se repetir, por exemplo, em matemática, né, os conteúdos são bastante estáticos e se mantêm, ao passo que em línguas, em biologia, em história, o avanço da tecnologia vem promovendo sempre também um avançar dos conhecimentos, e, nesse sentido, modificam-se aí as teorias que vão ser debatidas. Tá? Então, a definição de conteúdos constitui, desculpa, o ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem. Né? O que a gente vai ensinar? E, nesse sentido, o professor, a partir dos programas elaborados pela Secretaria de Educação ou pela própria escola, Secretaria de Educação pensando principalmente nas escolas públicas, estaduais ou municipais, ou pela própria escola, nas redes privadas, desenvolvia suas atividades pedagógicas. Com o tempo, isso começa a modificar e a gente passa a ter documentos de referência que estabelecem aí como vai ser pensado o processo educacional. Então, cabe refletir sobre o processo de seleção dos conteúdos, né, como que vai selecionar, as referências para o estabelecimento dos mesmos, né, quais as fontes bibliográficas vão ser utilizadas, e, eventualmente, sugestões metodológicas dos currículos, né, como que a gente vai fazer para ensinar o que a gente deseja. Então, como eu disse, a gente tem como referência uma série de documentos, né, que foram sendo pensados ao longo do tempo. Então, a priori, nós temos as PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais, as DECNEIs, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, a RECNEI, Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, e mais, desculpem, odiernamente, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, né, onde todos esses documentos estão disponíveis na nossa bibliografia complementar, lá na nossa sala. Cada um desses documentos é revestido de um caráter político que envolve o processo de seleção e organização do currículo. Lembram que nós discutimos isso na aula passada? A educação, ela não se isenta desse caráter político. Ela, muito pelo contrário, ela está fortemente inserida, dentro de uma noção de polis, político no sentido de polis, de que se modifica em função das demandas, das necessidades de cada período, de cada
época em que a gente está oferecendo a formação. Acrescento aqui também que, né, que pensando na nossa formação mais específica nas ciências biológicas, a gente vai ver com muito mais rapidamente as dequinês e as requinês, a requinei, porque eles versam sobre a educação infantil, que não é o foco da nossa formação, né? Eles são mais pensados ou direcionados ali com alguma coisa de ciências, assim como línguas e cálculos, para educação pré-escolar e os anos iniciais do ensino fundamental. A nossa formação, apesar de poder acolhê-los também, é mais direcionada para os anos finais, sexto ano em diante, ensino fundamental 2 ou ensino médio. Então, ah, não são mais os documentos de currículo mínimos, mas sim referências de conteúdos. Esses documentos eles trazem referências, eles trazem uma sistematização para que a gente consiga pensar na mesma educação em todo o território nacional. Por que formulados em todo o âmbito nacional? Porque, eventualmente, a gente tinha aí migração de público, né, de estudantes, da região norte para a região sul, da região sudeste para a região nordeste, e assim sucessivamente, e, eventualmente, haviam diferenças nos currículos mínimos de cada estado ou de cada região, impactavam no processo de educação. Nesse sentido, esses documentos estabelecem uma formulação nacional, com um conjunto de referências para que a gente possa ter clareza do que vai ser estudado, o que vai ser selecionado como foco de estudo em todas as escolas de âmbito nacional, né, de todo o país. Tá? Então, as PCNs, os parâmetros curriculares, trazem referência para o estabelecimento de conteúdos e sugestões metodológicas dos currículos. Então, a gente vai ter uma PCN para cada área de formação, ciências biológicas, matemática, português, geografia e assim sucessivamente, né, para os cursos de licenciatura e bacharelado. As DCNs e as DCNEs, né, as diretrizes curriculares nacionais ou as curriculares nacionais para o ensino infantil, tem um caráter um pouco mais filosófico e estabelece, então, os princípios que orientam a educação fundamental. Então, eles trazem ali referências com um pouco mais de enfoque em conteúdos, de modo a estabelecer aí o que vai ser pensado e como vai ser pensado, né, trazendo esse caráter filosófico. A Requinei, por sua vez, é um guia de reflexão para os profissionais que atuam diretamente com as crianças de 0 a 6 anos, como eu disse, não é o nosso foco, e a BNCC é um grande documento, né, de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas das modalidades da educação básica, né, ensino fundamental e ensino médio. Então, a BNCC vai trazer mais essas referenciais, vai estruturar melhor esse currículo e, apesar da gente estar aqui com a versão de 2017, né, quando da sua publicação, pensado aí que já passou 8 anos de sua publicação e que a gente teve grandes mudanças políticas e aí político-partidárias no nosso país, a gente vai ver que elas sofreram diversas alterações, nesse intervalo aí desses 8 anos. Então, apesar desses documentos, né, não afirmarem, desculpa, que não se pretendeu que viessem a ser modelos curriculares homogêneos e impositivos, eles não deixam de consistir de um conjunto de sugestões de conteúdos e procedimentos metodológicos para cada ciclo ou conjunto de séries, com seus respectivos objetivos, competências, que devem servir de norte à atuação dos professores. Então, por mais que eles digam que eles não têm esse caráter de construir modelos curriculares, eles acabam servindo como parâmetro, né? Apesar de eles serem sugestões, apesar de eles terem uma regulamentação para guiar, né? Na prática eles acabam se tornando esses elementos de referência que constituem esses modelos curriculares. Quando vocês começarem a analisar esses documentos nas escolas, vocês vão ver que os documentos dos currículos escolares de cada escola têm um texto muito similar, se não o mesmo, desses documentos, em especial o da BNCC.
Então, como que é feita a seleção do conteúdo ao longo das tendências pedagógicas implantadas na educação escolar brasileira? Bom, então, como a gente começou também na discussão na aula passada, eu volto a lembrar que as tendências pedagógicas, ou as linhas de pensamento pedagógico, trazem em si uma variação entre o foco. Né? Às vezes o foco está no estudante, às vezes o foco está no professor, às vezes o foco está na metodologia e material didático. Nesse sentido, a seleção dos conteúdos vai variar de acordo com a perspectiva pedagógica ou a tendência pedagógica adotada. Então, vamos ver algumas delas. A tradicional, aquela mais clássica de todas, a gente tem que a teoria aparece desvinculada da prática. Então, o professor é responsável pelo ato de transmitir os conhecimentos clássicos, enciclopédicos, em forma de conceitos e verdades. É aquilo que a gente tem mais tradicionalmente, que a gente lê o livro, né, o livro didático, o livro texto, faz a leitura ou solicita a leitura, faz a apresentação, a exposição no quadro, daqueles conhecimentos tidos como clássicos, como os mais importantes, que foram selecionados para compor o currículo, né, ou a matriz curricular. Nesse sentido, cabe ao professor a transmissão do conhecimento para um aluno que é mais passivo. Então, o estudante, voltando aqui para o slide, é um ser passivo, sempre pronto a receber conhecimentos, memorizá-los para serem dogmatizados, para que ele possa reproduzir esses conhecimentos na hora da prova. O conhecimento, por sua vez, é um produto da incorporação de informações sobre o mundo, é aquilo que está lá no livro, né? E não deve ser muito questionado, né? Está lá como verdade universal. O método de ensino, então, deve possibilitar a reprodução correta dos conhecimentos a serem transmitidos. Então, a metodologia, via de regra, acaba sendo a aula expositiva ou a apresentação do material, para que possibilite o acesso ao aluno desse conhecimento que o professor quer transmitir. E a avaliação, por sua vez, costuma se dar em formato de provas escritas ou provas orais, que são importantes e necessárias a fim de se constatar que aquilo que foi transmitido na sala de aula foi reproduzido de forma correta pelo aluno. Né? Então, o que eu apresentei enquanto professor foi internalizado, o aluno, né, no caso, vocês vão conseguir entender e vão conseguir replicar, vão conseguir explicar em um outro momento, né, a partir da realização das avaliações, sejam provas, trabalhos, etc. Já a tendência tecnicista assume uma neutralidade científica a qual está arraigada em princípios da racionalidade, produtividade e eficiência. Então, o foco da educação tecnicista é ensinar o máximo para o máximo de pessoas, ou seja, estabelece técnicas de ensino muito bem construídas que vão promover esse ensino. É o que a gente vê, por exemplo, nos sistemas de ensino privado, né? Sistema Anglo, sistema Pitágoras, os materiais das Proton, etc., que trazem ali as apostilas do material a ser trabalhado, né? Que são adquiridos ali pelos estudantes, de modo que o foco recai sobre o material. Por isso, a tecnicistas têm uma estrutura técnica formada. Tá? Também similar a tendência tradicional, ela separa a teoria da prática pelo uso de manuais técnicos, né, os livros didáticos. Então, ela indica a priorização dos manuais para a realização do trabalho do professor, bastando, então, que ele, o professor, desenvolva o seu trabalho baseado no manual, né, no livro didático, no caderno pedagógico, no caderno didático, qualquer que seja o nome dado ao material, a apostila, qualquer que seja o nome dado ao material. Vejam, o professor não construiu esse material, não construiu esse livro-texto. Então, a autonomia do professor é tolhida em prol de executar o material. Como eu disse na aula passada. Você está trabalhando numa instituição seguindo o material. Num dado momento, você precisa se ausentar por uma razão qualquer, um adoecimento, muda de emprego, etc. O outro professor só chega em sala e pergunta: onde que parou? Ah, página 52, por exemplo. E segue o material, né? Não é a referência do docente. Voltando para o slide.
Então, o professor passa a exercer a posição de administrador, o daquele que vai executar os planejamentos. Né? Que planejamentos? Aqueles que estão organizados de forma sistemática e controlados no material didático, no livro didático, no caderno didático. O estudante, então, continua a ser um ser passivo, que deve aprender e reproduzir o conhecimento que está ali agora no material produzido. O conhecimento vai ser ditado pelo manual. Então, o conhecimento não está mais com o professor, mas sim no livro. O método de ensino se baseia na aplicação da tecnologia educacional, esses livros didáticos. Algumas escolas aí já mais avançadas utilizam complementação de tarefas com sistemas informatizados, né? Então, os alunos têm acesso a alguma plataforma de ensino, algum software de ensino para realizar atividades. E esse método leva em consideração a individualização do ensino e o uso das estratégias do ensino. Então, você vai ter ali uma plataforma, um ambiente virtual de aprendizagem, o aluno vai fazer as tarefas e tem possibilidade de corrigi-las, às vezes um tutor, mediador para auxiliar nas correções, ou às vezes o próprio professor. E, nesse sentido, também precisa de avaliação, né, que se relaciona diretamente com os objetivos pré-estabelecidos e traduzidos em desempenhos observáveis e mensuráveis daquele material. Então, a finalidade é verificar se os comportamentos finais pretendidos foram alcançados, ou seja, assim como na tradicional, se o aluno conseguiu memorizar, conseguiu aprender, se o aluno consegue realizar exercícios similares àqueles que ele realizou durante o processo de aprendizagem. Numa tendência escola novista, né, ou da escola nova, a gente vai defender os princípios mais democráticos, que propõem um novo ser humano com o direito de se desenvolver mediante a proposta de alcançar a solução dos problemas educacionais. Então, o foco aqui, como a gente já viu, recai sobre o aluno. Né? Uma democracia no sentido de buscar com o aluno o seu campo de interesse e que ele quer aprender para solucionar os seus problemas educacionais, para que ele consiga adquirir novos conhecimentos para lidar com o mundo. Aqui, a cisão entre teoria e prática ela é bem menor, se é que ela ainda existe, porque o conhecimento parte do interesse do aluno, o professor, como mediador, vai auxiliar nessa construção. Então, é dado uma ênfase ao caráter técnico-prático que favorece o uso de técnicas. O aluno vai executar, cujo objetivo é orientar e incentivar o aluno na construção do conhecimento. É o que a gente vê, por exemplo, na lógica do PBL, né, do Problem Based Learning, né, ou aprendizagem baseada em problemas, que partem ali de problemas práticos que são apresentados aos alunos. Algumas vezes eles próprios selecionam, outras vezes o professor seleciona, mas os alunos é que vão ter que buscar uma resposta para aquele problema, né? Como que alcança, né, uma área, como que define uma área, uma massa, um volume, como que resolve uma demanda linguística, como resolve, né, como se verifica e se realiza uma pesquisa no campo das ciências. Né? Então, o aluno vai ter ali o problema, a situação, o problema, o professor vai auxiliar indicando algumas técnicas e os alunos é que vão executar. Tá? Então, como eu já disse, o professor, voltando aqui para o slide, passa a ser aquele que orienta, que incentiva, que controla a aprendizagem caminhando junto com o aluno. Ele não tem uma resposta pronta, ele tem uma série de conhecimentos prévios, né, acumulados no fato dele ser docente, que vão auxiliar ali o grupo de alunos à resolução daquela situação, problema que ele estuda. Nesse sentido, considerados elementos do campo, né, o estudante é considerado como sujeito da aprendizagem, ele é que é o investigador. O conhecimento, né, tem uma preocupação que deixa de ser dada aos conteúdos, né, não é só mais ler o livro, e passa a ser depositada nos métodos. Como que a gente vai fazer para alcançar essa resposta? Valoriza-se, então, a qualidade, né, daquilo que é produzido, ao invés da quantidade do que se produziu. O método de ensino deve se dar a partir do princípio da adequação à natureza do educando e às etapas do seu desenvolvimento. Então, à medida que o aluno vai avançando nos anos de ensino, sexto, sétimo, oitavo, vão sendo apresentados problemas mais complexos para que ele possa resolver. E a avaliação, ela não tem um grande sentido, né? Considera-se o processo de aquisição do saber mais importante do que o saber propriamente dito.
Nesse sentido, ou pensando nessa lógica, não justifica fazer uma prova para falar aquilo que o aluno memorizou. Não. Como ele vai produzir conhecimento, uma avaliação é muito mais qualitativa, em termos de que se verifica se eles alcançaram resultados satisfatórios para aquela situação, problema. Avançando para um novo tópico, a discussão sobre a natureza dos conteúdos. O professor da educação básica não tinha dificuldade em definir e organizar o conteúdo a ser ministrado. Não era difícil, a gente tinha essa experiência, a gente meio que replicava aquilo que a gente aprendeu. No entanto, os programas oficiais serviam como fonte de conhecimento e os mesmos faziam parte do chamado currículo mínimo. Então, a gente ia replicando esse currículo mínimo. Esse currículo era definido ali nos livros textos. Vejam aí uma tendência de memorização tradicional, baseada nos livros textos tecnicistas. Com essas novas legislações, PCNs, DCNs, BNCC, os professores continuam tendo que distribuir no tempo disponível do seu conteúdo, ou seja, na carga horária, 2, 3, 4 aulas semanais a ser desenvolvido, o conteúdo a ser administrado, apresentado, discutido, construído pelos estudantes. Entretanto, ele deve dispor de mais liberdade para selecionar e organizar os conteúdos para atingir os objetivos propostos. Então, abre espaço para uma tendência escola novista, onde modifica-se, há a possibilidade de modificar a metodologia para uma metodologia mais ativa, com foco de aprendizagem ali no ou do aluno. Tá? Mas ainda cabe ao professor sistematizar o que é o mais importante, o que vai se trabalhar, baseado num, aspas, currículo mínimo, que não é assim que não é chamado, que vem, ou uma proposta de ensino que vem estabelecida nesses documentos. Então, os conteúdos deixam de ser vistos como orientadores do processo de ensino-aprendizagem e passam a ser encarados como um meio para atingir os objetivos dessa aprendizagem. Então, eles deixam de ser, ali só o livro, o texto, e você tem que aprender aquilo, mas passam a ser vistos dentro dessa lógica de uma metodologia ativa, baseada em problemas, os tópicos, as problemáticas que vão ser pensadas para que o aluno progrida, realizando ali o processo de aprendizagem, alcançando o objetivo da aprendizagem, ao conseguir resolver, ao conseguir estruturar de maneira clara o problema que ele quer trabalhar. Como a escola não está mais interessada somente na transmissão dos conteúdos, mas sim no desenvolvimento integral e harmônico dos estudantes, a seleção dos conteúdos, então, passa a levar em consideração, além do domínio cognitivo, mnemônico, o aluno tem que memorizar, os domínios afetivos e psicomotores. O que o aluno dá conta de fazer? O que o aluno tem interesse em aprender? Nesse sentido, os conteúdos devem referir-se ao como estudar, ao como pensar, ao como enfocar um dado conhecimento, mais do que na memorização e no aprendizado de uma grande quantidade de conhecimentos. Então, ao selecionar os conteúdos, nós, como professores, devemos considerar a vinculação dos objetivos. Para isso, a gente tem lá o plano de ensino, que a gente viu lá na primeira aula. Então, o que é o objetivo da disciplina, do curso, do módulo? Os conteúdos devem derivar dos objetivos, e não o contrário, os objetivos que derivam do conteúdo. Além da vinculação, a validade dos conteúdos. Então, ele depende das condições de produzir efeitos deles esperados. Então, quando eu seleciono esse caderno didático, eu pensei aqui no material, não em função do objetivo, mas em função do conteúdo. Então, um caderno didático que foi construído para a nossa ementa. E a validade deles, no sentido, ele é válido no sentido de que ele oferece condições para que vocês, estudantes, consigam aprender os conteúdos reconhecidos como mais importantes, ou elencados como mais importantes, por construírem a ementa.
né, o plano de ensino. A significância dele para os estudantes. Isso também precisa ser considerado. Então, eles estão relacionados às experiências pessoais dos estudantes. Essa parte, por exemplo, é o que eu faço complementando o nosso caderno didático com os temas do seminário, né, onde eu trago ali educação ecológica, educação ambiental, né, que são a educação com o uso das tecnologias, que são temas novos na área do conhecimento e que complementam, ampliando o sentido do processo de aprendizagem para vocês. Eu preciso considerar a utilidade dos conteúdos, de acordo com as necessidades e os interesses dos estudantes. Então, isso é útil? O que que esse conhecimento, o que que esse texto, o que que esse material vai agregar para você enquanto futuro professor? O que que você está aprendendo aqui que você vai replicar? Ou você vai falar, olha, essa metodologia eu não gostei. Ou esse tópico aqui não é de grande interesse dos estudantes, vou mudar para esse outro. Precisa de ter uma certa flexibilidade, né? Então, eles vão ser elaborados com flexibilidade suficiente para que o professor possa alterá-los, adaptá-los, adequá-los ao ritmo e características dos estudantes. Eu tenho que entender que de nada adianta eu passar um tanto de conteúdo se vocês não aprendem. De nada adianta eu avançar semanas nos conteúdos e capítulos se o conteúdo básico do início da discussão não foi apreendido, não foi consolidado. Então, eu preciso de flexibilidade, às vezes, para estender mais uma aula, para explicar de novo, né, para passar mais exercícios e corrigi-los de acordo com a necessidade dos estudantes. Tá? Então, eu tenho que ter essa flexibilidade. Eu tenho que adequar esses conteúdos à diversidade dos estudantes, entendendo o nível de maturidade, o nível de aprendizado, né, as experiências pregressas. Eu tenho que adequar, inclusive, começando a considerar, né, começando não, porque já faz um tempo que a gente tem isso, mas considerando estudantes com necessidades educacionais específicas, né? Por exemplo, estudantes cegos, estudantes surdos, estudantes que trabalham nas mais diversas situações. E eu preciso considerar uma adequação geral, de modo a preparar o material para o tempo disponível para ministrá-lo, né? Então, quando a gente estabelece aí, por exemplo, uma disciplina em 4 semanas, é um tempo razoável para a aplicação de um determinado, para apresentação, para discussão, para apreensão de um determinado volume de conteúdo. Então, não dá para pensar num livro de 300 páginas num semestre de uma semana, né, para uma disciplina de 45 horas. Além disso, eu preciso considerar as condições pessoais e psicológicas dos estudantes. Então, por exemplo, aqui na nossa estrutura em EAD, eu assumo que todos têm acesso ao computador, à internet. Se não tiver, não funciona, né? Todos vocês vivenciaram a pandemia alguns anos atrás, em outras modalidades, a maioria em outra modalidade de estudo, né? Ali no ensino fundamental ou no ensino médio, e tiveram que lidar com as mudanças que foram implementadas. Muitos conseguiram, mas nem todos. Eu preciso considerar aqui que eu tenho, por exemplo, também uma diversidade de estudantes, como eu já disse, estudantes às vezes que trabalham, estudantes que são pais e mães de família, que têm filhos pequenos, que às vezes têm pouco tempo para estudar, né, precisam se reorganizar nesse tempo, assim sucessivamente. E eu preciso, enquanto professor, ainda considerar a motivação para o aprendizado. Como eu disse, na primeira aula. A didática, a disciplina de didática, é uma disciplina sobre como ser professor, sobre como ensinar. Não é sobre um conteúdo específico de ciências biológicas. Então, eu estou voltando ela aqui e trago os exemplos para ciências biológicas. Mas ela é um conteúdo geral que vai passar todas as licenciaturas. Então, o que que é de interesse de vocês de aprender, de como aprender? Isso precisa ser pensado também para que funcione esse processo de ensino-aprendizagem, de modo que ele não seja, como foi no passado lá tradicional, unilateral, eu só venho dar minha aula. Não, eu estou pensando nessa relação. Daí os fóruns, daí os webinários, né, e todos os espaços de interação que nós temos. Pensando ainda em mais um tópico,
né, as referências para o estabelecimento de conteúdos e sugestões metodológicas para dos conteúdos, dos currículos, dos ambientes estadual, municipal e escolar. Então, eu coloquei, né, e falei lá no webinário, a obra de Comênios, a Didática Magna, Tratado da Arte Universal de Ensinar Tudo a Todos. Eu falei e volto a repetir, é um livro clássico, né, que indica a priorização dos manuais para a realização do trabalho do professor. É um livro grande, é um livro às vezes repetitivo, mas eu deixo ele completo para vocês, porque quem conseguir superar essas dificuldades e fizer a leitura desse material, vai ter uma grande clareza sobre o que é um processo de ensinar, né? Sobre como fazer para ensinar, né? Sobre como organizar uma aula. Então, a seleção dos conteúdos e a metodologia do professor para conduzir o trabalho são definidos a partir desses manuais, são definidos a partir das RECNEIs, são definidos a partir dessas experiências científicas de realização de um ensino e da replicação de uma técnica que se mostrou adequada, funcional, né, que promoveu a aprendizagem. Aquelas que não promovem a mesma aprendizagem vão sendo descartadas ao longo do tempo. As que vão se mostrando exitosas vão sendo replicadas ou ajustadas para melhorar o processo. Então, a escola passa a ser vista como um locus responsável para assumir as funções que antes eram atribuídas a outros organismos sociais, né? Por exemplo, as guildas, as organizações, as famílias. Então, a escola agora trabalha no sentido de formar indivíduos com maior facilidade de adaptação à mudança ou a problemas sociais. Né? Mais do que só decorar conhecimento, é pensar num indivíduo integral, né, num indivíduo holístico, que está realizando um aprendizado para a vida, né, para arrumar um emprego, para resolver uma demanda pessoal, uma demanda familiar, etc. É por isso que é tão importante, é por isso que é necessário ter uma boa metodologia de ensino. O aprendizado se arraigue, se fixe, se dê de uma forma mais permanente, ao invés de só decorar, como a gente fazia, por exemplo, com tabuada, e replicar, né, aquilo de memória, né? Ao passo que a memória, às vezes, é traiçoeira, e às vezes a gente esquece daquilo que precisa e aí não dá conta de avançar. Se você aprende a fazer sem ter que decorar, né, toda vez que você vai ser demandado, você resgata a via de acesso a essa profissão. Se você aprende memorizando, depois de um tempo você vai esquecer. Então, nesse sentido, a gente avança aí para a discussão dos documentos. O primeiro deles, como eu disse, são os parâmetros curriculares nacionais, né, de 97, mas eles vão receber uma série de complementações, porque eles são para cada área de conhecimento. Aí eles visam propiciar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e de uma escola que se aprende mais e melhor. Então, ele aqui começa a pensar nessa sistematização do que se vai aprender, como se vai aprender em todo o território nacional. Então, eles expressam o empenho de criar novos laços entre ensino e sociedade e apresentar ideias do que se quer ensinar, de como se quer ensinar e para que se quer ensinar. Então, as finalidades da educação, o que, como e para quê, são definidos nos parâmetros curriculares, né? Eles vão ser alterados em termos de novos conhecimentos, mas estão ali definidos o que se precisa estudar, para quê e como. Né? Via de regra, os parâmetros curriculares têm foco no ensino fundamental, mas também há documentos com mais interesse para o ensino médio. Eles consistem, então, em um conjunto de sugestões de conteúdos e procedimentos metodológicos. Vejam, sugestões, deixou de ser um currículo mínimo, tem que ensinar isso, para sugere-se que ensine isso dessa maneira, com essa finalidade. Então, conteúdos e procedimentos metodológicos, sugere que se ensine isso, procedimentos metodológicos dessa maneira, com uma dada finalidade. Para cada ciclo, ou série, ou ano escolar,
com os objetivos e competências que devem servir de norte para a atuação dos professores. Então, dá um direcionamento aonde se quer chegar, né? Um norte para onde se quer chegar. Então, de novo, o que, como e para quê. Então, as PCNs apontam o que e como se trabalhar pode, como se pode trabalhar, desde as séries ou anos iniciais, para que alcance os objetivos e competências pretendidos de cada série ou ano escolar, para a progressão, para o avanço para o novo ano escolar. Ela também tem como objetivo de minimizar a repetência e a evasão escolar, que eram dois problemas muito graves que reduziram significativamente, porque abriu a possibilidade de que o currículo fosse trabalhado em um tempo maior, respeitando aí os diferentes ritmos de aprendizagem dos alunos. Nos anos 90, a gente trabalhava com 180 dias letivos, hoje a gente trabalha com 205. Então, ampliou aí 25 dias letivos, a gente está ampliando, dando uma flexibilidade aí para conseguir resgatar, avançar, mudar de ritmo de acordo com as demandas. Foi adotado como princípio norteador a flexibilização da seriação, e a implantação de 4 ciclos de 2 anos, ao invés das tradicionais 8 séries. Posteriormente, isso vai sendo avançado, progredido. Então, a gente saiu lá de 97 com progressão de anos, ou séries, para ciclos de 2 anos, acrescentou um 9º ano, reorganizou a estrutura de ciclos. Tá? Então, tudo isso vão sendo modificações que foram implementadas, para a gente assegurar para que, uma finalidade funcional do ensino. Então, objetivou-se garantir aprendizagens essenciais à formação de cidadãos críticos, participativos, autônomos, aptos a atuarem com competência, dignidade e responsabilidade na sociedade em que vivem. De novo, um ser humano holístico, um ser humano integral. Tá? Então, a gente fala aí dessa formação omnilateral, integrando todo o indivíduo com sua sociedade. Preconiza, então, o acesso à totalidade dos recursos culturais relevantes ao exercício da cidadania. Então, domínio da língua falada e escrita, que é uma dos itinerários formativos, os princípios da reflexão matemática, que é outro dos itinerários formativos, as coordenadas espaciais e temporais que formam as possíveis compreensões de mundo, um terceiro itinerário formativo, as ciências, os princípios básicos das ciências, e as possibilidades de fruição artística e estética. Ou seja, ao invés de pensar em conteúdo, matemática, português, química, física, biologia, não, a gente pensa em conteúdos, em grandes áreas, em itinerários formativos, como a gente vai ver avançando aí ao longo desses quase 30 anos de progressão da educação. Isso começou lá atrás, isso não é de um dia para o outro. Começou em 97 com o estabelecimento das PCNs. Avançamos aí para as DCNs, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, que trazem, então, um conjunto de definições sobre princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica. Esses conjuntos orientam as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização e articulação do desenvolvimento e na avaliação de suas propostas pedagógicas. Ou seja, aquilo que no passado ficava a encargo precípio do docente, só o professor tinha que estabelecer, pensar o que vai ensinar, agora com as DCNs, agora não, já há uns 20 anos com as DCNs, começa a ter essa orientação do que ensinar e de como avaliar essa proposta pedagógica. São princípios norteadores a ética, a política e a estética. De novo, a política, o convívio social, o convívio em sociedade, não política partidária. A ética, política e estética das ações pedagógicas da escola. O que a gente faz para promover o ensino com a ética, respeitando a sociedade e respeitando os princípios estéticos, que é belo, que é bom, que é funcional. Então, estabelecem-se normas para a organização de uma base nacional comum
e dão sugestões para a parte diversificada do currículo escolar. Veja, quando a gente começa a falar das DCNs, a gente já começa a abrir o caminho para a BNCC. Começa a se pensar a BNCC. Dá para fazer de um dia para a noite? Não. Precisou de centenas de reuniões de gestão, de educadores das diversas regiões do país, né, considerando as suas diversidades regionais, locais, estaduais, financeiras, de culto religioso, de raça, né, para que se pense numa escola diversificada, mas que tenha um parâmetro mínimo para o ensino geral no país. Então, o estabelecimento de uma base nacional comum pretende garantir a todos os alunos a igualdade de acesso a ela, legitimando a unidade e a qualidade da ação pedagógica na diversidade nacional. Tá? Então, com DCNs levam as DCNs vão nos levar à BNCC. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil funcionam como as DCNs, só que agora com foco para a educação infantil. Então, ela estabelece competências diretrizes para educação de 0 a 6 anos. Como eu disse, não é nosso foco, nós não vamos nos aprofundar nela. O referencial curricular nacional de educação infantil, um documento produzido nessa sequência, é, que entra em vigor somente nos anos 90 do século passado, foi que a educação infantil, como um todo, né, foi estabelecido para a educação infantil como um todo, inclusive na questão de políticas públicas, deixando de ser, então, uma política de educação infantil assistencialista, só tem creche para que os pais deixem as crianças e possam trabalhar, e passou a se preocupar com educar. Não, a gente vai pensar em educação infantil, onde a gente começa a alfabetizar, onde a gente começa a organizar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças, para além de ser um depósito, como era uma creche nos anos 80. Então, como referencial curricular, ele surge também a necessidade, né, faz surgir também a necessidade de profissionais qualificados para trabalhar com essas crianças de 0 a 6 anos, uma reflexão sobre o trabalho. Eu quero colocar a criança para trabalhar? Claro que não, não é esse o propósito, mas é fazer uma reflexão sobre o processo de aprendizado para que essa criança se coloque no mundo. Então, ele funciona como um guia de reflexão dos profissionais que atuam diretamente com crianças de 0 a 6 anos, respeitando os estilos pedagógicos e a diversidade cultural brasileira. E aí, chegamos na BNCC. Então, a partir desses documentos, do final do século XX, a gente vai começar a pensar, então, nessa estruturação de uma base nacional comum curricular, que vai ser implementada efetivamente em 2017, e, como eu disse, já complementando aqui o nosso livro texto, né, o nosso caderno didático, que já sofreu uma série de alterações. Mas esse documento, apesar dessas alterações, tem aí um caráter normativo que define o conjunto orgânico e expressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica, fundamental e ensino médio. Então, aqui estabelece ali aquele currículo, volta a ser um currículo, aspas, mínimo, né, que estabelece o que se deve ensinar em cada ano. Ele se deu, então, em função da evolução do Plano Nacional de Educação, o PNE, que determina, né, e aqui no caso a gente já está falando do segundo PNE, de 2014 a 2024, que determina ainda as diretrizes, metas e estratégias para a política nacional dos próximos 10 anos, considerando aí a época da publicação desse caderno didático, e agora, em 2025, a gente já está no período de transição da reelaboração, de um novo PNE, um próximo, né? Nosso caso vai ser o terceiro PNE, que talvez agora em 25 ou mais tardar em 26 deve entrar em vigor com as novas diretrizes, com uma nova meta, um conjunto de metas e estratégias para se alcançar essas metas para o próximo decênio. Tá? Então, a BCN já contempla educação infantil e ensino fundamental como elementos importantes para a educação, como a base, por isso base nacional, para se alcançar o ensino médio, que é a grande discussão atual, né, com a mudança ali, por exemplo, dos itinerários formativos
e das perspectivas de ensino técnico e do ensino propedêutico. Ok? Então, é isso. Eu fecho, então, aqui a apresentação do nosso slide, que está diretamente associada ao nosso livro didático, né, ao nosso caderno didático, e que se encerra, até em função da temporalidade da sua publicação, ali falando da BNCC. E trago como complementação, né, nos artigos que a gente está trabalhando aí, nos capítulos que a gente vai trabalhar aí para o seminário, né, ou já estão trabalhando para o seminário, uma complementação, né, de algumas dessas mudanças da BNCC, que continua, assim, a servir como esse documento orientador de objetivos, metas, competências para serem alcançadas, né, que passou aí por mudanças em termos políticos, de o que a gente quer, mas que ainda continua a ser esse referencial de currículo. Tá? Então, eu sugiro que façam as leituras, né, que anotem, é uma aula densa, complexa essa, né? Então revejam quantas vezes necessário, anotem dúvidas, compartilhem com seus pares lá no fórum ou no fórum inicial de discussão com o tutor, tá? Para que avancem na construção do conhecimento para se tornarem professores cada vez melhores, mais competentes, né? E atualizados com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Ok? Com isso, eu encerro nossa discussão de hoje. Né? Ensejo a todos uma boa semana, sucesso, e nos vemos muito em breve para o webinário e na próxima semana para a quarta e última videoaula dessa disciplina, desse conteúdo, fechando a mesma. Um grande abraço e até esses encontros.